Para darmos início a esta solenidade, convidamos para compor a mesa de honra o senhor deputado Ney Leprevot, proponente desta homenagem e presidente desta sessão. Senhor vereador professor Euler, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Curitiba. Senhor Henrique Naugboren, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná e representante dos professores, conselheiro decano da FESP. Professora Maria Raquel de Camargo Viana Nascimento. Começou a lecionar em 1941, contribuiu com amor e dedicação nas escolas municipais e estaduais por onde passou. Foram 40 anos de dedicação à educação entre Paranaguá e Antonina. Aposentou-se em 1980, é assistente técnica e coordenadora geral dos cursos de especialização e aperfeiçoamento no Instituto Estadual de Educação, Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá. Professor Marlos Geronasso, coordenador do Projeto Eureka. Professor Elemar Menegatti, diretor do Colégio Marista Paranaense. Senhor Carlos Eduardo Ataíde Guimarães, presidente da FESP, Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Sim. Professor Wilson Pickler, ex-deputado federal, fundador e chanceler do Grupo Uninter. Registramos e agradecemos a presença do senhor Alan Barbosa Marques Caetano Bento, coordenador da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, neste ato representando a secretária Fernanda Richa. Senhor Edson Luiz Dias, coordenador de administração do Grupo Educacional FESP. O Dia da Educação é comemorado anualmente em 28 de abril. A data serve para incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação, seja escolar, social ou familiar, para a construção de valores essenciais na vida em sociedade e do convívio saudável com outros indivíduos. Para a abertura oficial desta solenidade, com a palavra, o senhor deputado Ney Leprevot, presidente desta sessão e proponente desta homenagem. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, alusiva ao Dia da Educação. Em ato cívico, convido os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro a ser executado pela Banda de Música da Polícia Militar do Paraná.
Com a palavra, o senhor deputado Ney Leprevot, proponente desta sessão. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É um grande prazer recebê-los aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta sessão cívica alusiva ao Dia da Educação. Essa data tem muitos motivos para ser lembrada, até porque o Estado do Paraná é um Estado que, em determinados momentos, falhou, e falhou de forma grave em relação aos professores, em relação aos educadores. Aliás, não é de hoje que os professores são os grandes contestadores do status quo vigente, e não é de hoje que os professores muitas vezes são injustiçados. Eu me recordo da data em que, na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, professores protestavam, faziam uma manifestação pacífica pelos seus direitos e foram vítimas de uma agressão covarde, uma agressão desnecessária que tornou-se negativa, inclusive como notícia para o nosso Estado, sendo veiculada em jornais do mundo inteiro. O professor não merece balas de borracha, não merece bombas de gás lacrimogênio. Eu vi policiais militares aqui, que são pessoas que honram a sua farda, que cumprem o seu dever e que são treinados para seguir a disciplina a ferro e fogo, com lágrimas escorrendo dos olhos por terem que, devido a ordens superiores, fazer a contenção violenta desse protesto das professoras e dos professores. Uma policial militar chegou a me procurar, depois que tudo aconteceu, e me disse que estava pensando em deixar a carreira, porque não concordava com aquilo que havia sido feito. E eu disse a ela que cada um tem a sua função, que cumpriram uma determinação superior, que ela não desanimasse, que ela continuasse, porque ao longo da história o tempo tem sido um senhor da razão. E a verdade sempre prevalece e vem à tona a verdade de cada um, assim como vem à tona em determinado momento a verdade que é de fato verdadeira. E hoje nós vemos, observando de longe aquele momento histórico, que quem tinha razão eram, de fato, os professores. E é exatamente por isso que eu não me arrependo, nem por um segundo, de ter ido lá fora, junto com outros parlamentares, mais 3 parlamentares corajosos, para tentar evitar que essa crueldade acontecesse. Infelizmente, não conseguimos. Mas hoje vemos que quem estava com a razão, com aquela razão que nós, 4, 5 parlamentares que fomos lá fora já enxergamos, hoje vemos que a sociedade já percebeu também que eram os professores, diante daquela postura irracional, que estavam com a razão, e não os governantes de plantão. Não o governador de plantão. Então, o professor Renato Mussolini, de quem tive a honra de ser aluno na matéria de História no Colégio Positivo, um excelente professor, nós temos que nos aprofundar na história para perceber que os professores sempre foram uma voz de contestação, uma voz
que despertou cidadania nas pessoas para que protestassem contra os abusos de poder. Se formos buscar Sócrates, o filósofo grego Sócrates, que era um professor, acima de tudo um professor, perceberemos que ele foi acusado de corromper os jovens com as suas ideias e foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. As últimas palavras de Sócrates, antes de morrer, ensinava o professor Musilin, eram: oferecei um galo a Esculápio, que era um deus grego, Esculápio, que aceitava oferendas de animais, pois esta era uma praxe naquela época. E ao longo da história, assim foi, com todos os grandes professores. Porque o professor não tem só o dever de ensinar a ciência, a biologia, a química, a física, a matemática, o português. O professor tem também o dever de despertar o seu aluno de forma democrática, livre, para o exercício da cidadania. E todos na vida que foram bem-sucedidos, em algum momento tiveram professores ou professoras. Professoras como a minha primeira professora na escola maternal, Nice Braga, lá no bairro da Santa Quitéria, tia Rose. Uma mulher extraordinária, com quem mantenho amizade até os dias atuais. Professores como nosso falecido amigo, o professor Carneiro, do Colégio Positivo, que ensinava os alunos através da física e provava isso cientificamente, que ir em alta velocidade dirigindo até o litoral faria diferença de pouquíssimos minutos e que, portanto, não valia a pena o risco de vida que se corria para andar ligeiro com o veículo. Professores como o irmão Balestro, meu caro amigo Elemar, do Colégio Marista Paranaense, que antes de ensinarem o português, nos ensinavam o latim, e aprendendo o latim, conhecíamos melhor a origem das palavras, já que a língua portuguesa tem origem latina. Professores como Aloísio Surgic, já falecido, da Faculdade de Direito de Curitiba, que ensinava direito romano e que propunha aos alunos a realização de debates em sala de aula. Debates fantásticos sobre temas que dizem respeito à sociedade até os dias atuais. Todos precisam de professores na vida. O médico teve professores, a enfermeira teve professores, o dentista teve professores, o advogado, o empresário, o juiz, o deputado, o político, todos tiveram professores. E por incrível que pareça, pelo menos que eu tenha conhecimento, nesses anos que eu estou aqui, essa Casa Legislativa nunca tinha feito uma solenidade do Dia da Educação para reconhecer publicamente o trabalho de professores e demais educadores. Vi sessões aqui em homenagem ao Dia do Comércio, eu mesmo fiz a sessão do Dia do Médico, vi sessões aqui em homenagem à comunidade de um determinado município, em homenagem a um desembargador, em homenagem a um ministro, mas nunca tinha visto na história recente da Assembleia Legislativa uma sessão do Dia da Educação. Dia esse que, apesar de todos os percalços, apesar da falta de estrutura, apesar das dificuldades que são enfrentadas na atualidade, até mesmo devido à situação caótica em que se encontram as finanças nacionais, tem o que comemorar. E o que a educação tem para comemorar no Brasil? Tem para comemorar o desempenho dos professores, que apesar dos baixos investimentos públicos, com muito sacrifício, com sangue, suor
e lágrimas, como dizia Churchill, o homem que libertou o mundo da ameaça nazista na Segunda Guerra Mundial, conseguem exercer o seu trabalho. Às vezes passando por dramas emocionais terríveis, como os professores, por exemplo, que foram proibidos esta semana de receber em sala de aula, aqui em Curitiba, 4 crianças com síndrome de Down, cuja orientação era para que fossem retidas, já que precisavam repetir o ano para aprender melhor a matéria, e que acabaram sendo impedidas pela atual gestão da Secretaria Municipal de Educação de entrarem em sala de aula. O professor sofre, mas o professor não desiste, o professor tem garra, tem determinação. E é por isso que eu fiquei muito feliz pela oportunidade, professor Euler, de poder ser o proponente desta sessão cívica do Dia da Educação aqui na Assembleia Legislativa. O justo seria que cada professor de Curitiba recebesse um certificado como esse que as senhoras e os senhores estão recebendo. Infelizmente, isso é impossível. Mas eu acredito que, representados por vocês, os outros professores que aqui não estão, sentir-se-ão homenageados. Sentir-se-ão, pelo menos, um pouco reconhecidos. Eu acredito de maneira muito veemente, muito convicta, de que só vamos construir um país melhor para todos através da educação. Educação inclusiva, educação de preferência com contraturno, educação com professores valorizados, bem remunerados, bem treinados, que participem de seminários, palestras, cursos permanentemente. Educação com escolas que tenham laboratórios, bibliotecas, aula de teatro, aula de artes, e que sejam também espaços de encontro das famílias nos finais de semana. A salvação para o nosso país está na educação. Conversava outro dia sobre isso com o professor Wilson Pickler, que é amigo pessoal do Cristóvão Buarque, um dos maiores especialistas em educação do Brasil. E sou obrigado a concordar com a tese do Cristóvão de que as crianças precisam permanecer mais tempo dentro da escola, porque o lugar de criança não é na rua. O lugar da criança é longe do bandido, longe da violência, longe do tráfico e dentro da escola ou com a sua família. Então, senhoras e senhores, a missão futura que nós temos que enfrentar é muito grande, porque nós precisamos, nos planos de governo dos atuais candidatos à presidência da República e ao governo dos estados brasileiros, avaliar muito bem quais são as propostas para a educação e exigir que esses planos de governo sejam registrados em cartório, sejam alvo de grande publicidade, para que amanhã ou depois não se possa descumprir os compromissos assumidos através desses documentos. Uma praxe que é lamentável. Uma praxe que, lamentavelmente, atrasa o desenvolvimento do país. E temos que investir também na educação tecnológica. No Brasil, pouco se fala das ciências, pouco se fala da pesquisa, mas o nosso país tem potencial para se desenvolver também na área tecnológica, não apenas nas áreas humanas, biológica e etc. Então, para não me alongar muito, e eu acabo me empolgando com o tema, porque gosto do assunto educação, talvez só fale mais do que de educação sobre saúde, que é uma bandeira que eu levanto desde que fui eleito vereador de Curitiba,
Eu quero agradecer a vocês por terem atendido esse convite. Quero lamentar que a secretária municipal de Educação de Curitiba não tenha permitido que professoras viessem aqui receber a sua homenagem. Diretores que temos algumas, mas algumas não puderam vir, é verdade ou não? Eu quero agradecer às diretoras que tiveram a coragem de desobedecer a secretária de Educação, porque Curitiba não é uma ditadura, Curitiba não é a Roma antiga, e o prefeito não pode agir como Nero, nem os seus asseclas devem seguir este mau exemplo. Então, parabéns a vocês pela coragem. E educação, senhoras e senhores, se faz também pelo exemplo. E vocês estão dando um bom exemplo aos seus alunos, porque vocês estão aqui fora do horário de expediente e vocês podem ir onde bem quiserem fora do horário de expediente. Onde bem quiserem. Se forem perseguidas por terem vindo aqui, me procurem porque nós denunciaremos no Ministério Público, na tribuna da Assembleia, na imprensa e onde for necessário. O Brasil é uma democracia e aqueles que têm postura totalitária, retrógrada e reacionária não conseguirão jamais impedir os professores de agirem livremente, cerceando o seu direito assegurado pela Constituição Federal de ir e vir. Mas para encerrar, agradeço a vocês, parabenizo a todos e agradeço também, de forma muito especial, a doutora Swami Mougenotte Bonfim, promotora de Justiça, que neste ato está representando o Ministério Público do Paraná. Por gentileza, transmita também nosso agradecimento ao doutor Ivonei, procurador-geral de Justiça. Agradeço ao professor Euler, vereador, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Curitiba, meu querido amigo, doutor Henrique Naigboren, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná e professor decano da Faculdade de Estudos Sociais do Paraná, a FESP, a professora Maria Raquel de Camargo Viana Nascimento, que começou a lecionar em 1941, o professor Marlos Geronasso, que talvez seja o mais popular de todos, já que hoje é também um homem de mídia, de comunicações, e que coordena o projeto Eureka, meu amigo professor Elemar Meneghetti, diretor do Colégio Marista Paranaense, onde estudou meu filho Pedro, e conheço muito a dedicação, o entusiasmo com que o Elemar e toda a equipe do Marista trabalham. O Carlos Eduardo Ataíde Guimarães, presidente da FESP, grande amigo e pessoa que está sempre trabalhando em parceria com o Poder Legislativo para levar informações aos seus alunos. E de modo muito especial, eu quero agradecer aqui o professor Wilson Pickler. Esse homem tem um coração do tamanho do mundo. É uma pessoa iluminada, um homem altamente espiritualizado, um ser humano que contagia pelos seus atos em benefício do próximo. Professor Pickler, o senhor tem o nosso respeito, a nossa admiração. Obrigado por também estar conosco aqui na noite de hoje. Eu termino parabenizando vocês e desejando vivas a educação, vivas a democracia, vivas aos professores do Brasil, do Paraná e de Curitiba. Muito obrigado. Agradecemos e registramos a presença do professor doutor Jorge Bernardi, vice-reitor da Uninter. Neste momento, tenho a honra de conceder a palavra ao professor Wilson Pickler, fundador e chanceler do Grupo Uninter, que irá falar em nome dos homenageados nesta solenidade. Boa noite a todas as professoras e professores. Quero saudar o excelentíssimo deputado Neyley Prevot.
em nome de quem eu mando as minhas saudações a todos os parlamentares dessa casa que hoje acolheu os nobres professores. Quero saudar também o Ministério Público, a promotora da educação, a professora Maria Raquel, que começou a lecionar em 1941, hein, professora? A gente não tem como se emocionar quando a gente vê uma professora de cabelos brancos. Eu me emociono. Eu sou muito emotivo, o Ney falou que a gente tem o coração mole, mas a profissão de professor é uma coisa que só pode ser realmente representada com o exemplo do Japão. Eu andei lendo sobre isso. O imperador do Japão, ele é saudado por toda a comunidade, por todos os políticos, não importa a importância, se curva. E pela tradução japonesa, o ângulo de curvatura diz respeito ao grau de importância das pessoas. O professor é tão importante na cultura japonesa que o imperador se curva aos professores. Então, meus cumprimentos. E eu quero aqui pedir para o professor Moser, já vou conter a emoção, logo passa. Professor Moser, se levante. Essa criatura que está aqui maravilhosa, esse ser humano maravilhoso, foi o nosso primeiro professor da Uninter, professor Moser. Professor Moser já viajou esse Brasil. Às vezes é comum a gente receber um telefonema, o professor Moser não está se sentindo bem, mas aonde o senhor está, professor? Eu estou aqui no interior do Amazonas, eu estou no interior do Pará, sobe de barco o rio Amazonas para dar aula. Esse professor já girou o Brasil todo dando aula. É o professor Moser. Em nome de quem eu quero saudar todos os professores de educação básica e de educação superior. Eu vejo que tem muita gente aqui de educação superior, tem os professores de educação básica. Eu quero dizer o seguinte, em 1996 foi promulgada a nova LDB e começou uma nova história na educação superior do Brasil, porque permitiu que empresas se constituíssem em mantenedores de educação superior. Vocês viram uma explosão de faculdades pelo Brasil todo e, depois de muitos anos, passou-se a ter ociosidade nas universidades. Então, sobra vaga. Isso é bom, porque antes era 30 por 1, 40 por 1, e o Brasil tinha 4,5% de jovens na idade universitária de 18 a 24 anos na universidade. Hoje nós estamos a mais ou menos em 17%, 18%, mas pela segunda edição do Plano Nacional de Educação, estão colocando lá 30%, mas nós não conseguimos alcançar. Daqui 10 anos eles vão pôr 30% de novo no Plano Nacional de Educação. Se nós não corrigirmos uma falha, senhores, todos vocês eu faço um alerta. O que está errado não é a educação superior, o que está errado é que a educação média desse país fica na mão de governadores e praticamente abandonada. Não se tem o mesmo amor com a educação como se tem os municípios. Eu vejo que tem prefeito que negligencia a educação, mas tem prefeito que leva a sério. Mas a grande maioria dos governadores empurram a pasta da educação como uma obrigação. Qual é o resultado disso? Evasão do ensino médio. Faltam alunos no ensino médio e tem um débito para o ensino superior. Se nós não corrigirmos essa falha, nós nunca vamos atingir os 30% de jovens na educação superior. Por quê? O rapaz de ensino médio abandona a escola. Por que ele abandona a escola? Houve aí discussão, invasões de escolas e tudo mais, e se propôs um novo currículo. Para se tornar mais atrativo, com 50% da carga horária, flexível para que as escolas façam as suas propostas. Coloquem conteúdos de interesse desses alunos. Nós precisamos concentrar toda a nossa atenção, deputado Ney Prevot, no ensino médio. E entende-se que, pela Constituição, o ensino médio é obrigação do Estado. O ensino fundamental do município é a educação superior da União. Então, o Estado não precisaria investir em educação superior, isso é obrigação da União, poderia se fazer
o ajuste disso daí, para que o Estado concentrasse com mais dedicação e afinco na sua finalidade constitucional, que é ofertar um ensino médio de qualidade. Essa é a minha fala que eu tenho para o momento de educação, para que todos façam uma reflexão. Isso é grave, porque se nós não corrigirmos isso, não faremos a transformação deste país em um país desenvolvido. Não faremos. Fala-se muito que a educação pode transformar um país, mas do jeito que nós estamos fazendo, é só retórica. E eu vou citar mais outro exemplo, deputado Ney Leprevot. A questão da reprovação. Um dia, um presidente da República, precisando mostrar que o seu país estava indo bem, percebeu que ele estava mal ranqueado, mal colocado numa classificação mundial, mandou estudar isso aí. E percebeu-se que lá tinha uma componente que era o seguinte: a reprovação baixava a nota do país. O que se fez? A solução brasileira: proibir o reprovar. Está resolvido, a nossa nota aumenta, a gente fica bem no retrato. Fica bem só no retrato, porque por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? O velho ditado ficou bem no retrato e muito ruim na realidade prática do dia a dia desse país. Eu lhe pergunto, deputado Ney Leprevot, eu estou falando alguma bobagem aqui? Não, proibiram reprovar. Aí as professoras encontram um aluno na 5ª série que ainda não está alfabetizado. E nós vamos transformar esse país com a educação como? A Ásia está puxando a qualidade do seu ensino e forçando o estudo dos seus meninos, a ponto dos Estados Unidos já começarem a rever seu plano de educação. Estão com medo de ficarem atrás da Ásia. E aqui a gente não reprova, passa, o aluno não está nem alfabetizado na 5ª série. Aonde é que nós vamos chegar com isso? O que acontece? Quando esse aluno chega no ensino superior, os professores que estão aqui, PhDs, doutores, mestres, não conseguem trabalhar com esses alunos direito. Perde-se muito o potencial desses professores, muito. Esses professores poderiam trabalhar com muito mais profundidade se os alunos que o Estado nos entregasse fossem melhores. E com isso transformaríamos esse país. Agora, com essa política, não vai ocorrer transformação deste país pela educação se nós não corrigirmos esse ritmo. Parabéns a todos que estão aqui, parabéns à banda da Polícia Militar, sempre prestigiando os eventos. E eu quero dizer novamente, deputado Ney, o senhor se destaca muito na área de saúde, e eu estou vendo agora que o senhor está assumindo com afinco, com o mesmo afinco, a bandeira da educação, seguindo o exemplo do Cristóvão Buarque. E eu termino a fala dizendo o seguinte: quando eu fui deputado federal, eu cheguei lá, não conhecia muita coisa. Aí, em qual comissão eu vou? Qual comissão eu vou? Você sabe aonde que eu peguei uma vaga de, como é que fala, titular? Na comissão de educação. Sabe por quê? Ninguém queria, as pessoas gostam da comissão de orçamento. Eu mal cheguei lá, a hora que eu vi, eu estava sentado lá, era titular na comissão de educação. Eu acho que até fiz um bom trabalho discutindo. E lá eu percebi uma coisa, deputado Ney Leprevot: a maior parte daqueles deputados da comissão de educação são ex-reitores de universidades, vêm do ensino superior. E eu era um dos poucos que defendia a educação básica. E eu dizia assim: criança não tem sindicato. Essa frase eu copiei do Cristóvão Buarque. Criança não tem sindicato. Os pais estão trabalhando para trazer o sustento para a família e depende de nós, parlamentares, representantes do povo, cuidar do futuro dessas crianças, que é o futuro do nosso país. Muito obrigado. A menção honrosa concedida aos nossos homenageados contém os seguintes termos: a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado Ney Leprevot, homenageia, por ocasião do Dia da Educação, em reconhecimento à sua contribuição à educação no Estado do Paraná, Curitiba, em 28 de abril de 2018, assina Ney Leprevot, deputado estadual.
Convidamos o senhor presidente desta sessão, deputado Neile Prevot, para proceder à entrega da menção honrosa aos membros da mesa, representando todos os homenageados desta sessão. Convidamos para receber a sua homenagem a doutora Suame Mogenô Bonfim. Senhor vereador professor Euler. Senhor Henrique Neigboren. Professora Maria Raquel de Camargo Viana Nascimento. Professor Marlo Geronasso. Professor Elemar Menegatti. Senhor Carlos Eduardo Ataíde Guimarães. E o professor Wilson Pickler. Muito bem. Estamos chegando ao fim dessa sessão solene e queremos agradecer de uma forma muito especial essa excelente banda da Polícia Militar do Paraná. Cada vez que vocês tocam aqui nas sessões, as sessões ficam melhores, mais bonitas, mais emocionantes. Quero agradecer também ao maestro Galdino, né, que é o segundo tenente e comanda essa banda. Agradecer à imprensa, os telespectadores da TV da Assembleia Legislativa em todo o Paraná. E os familiares dos homenageados que vieram aqui prestigiar, né, as pessoas que receberam esse certificado hoje. Fiquei muito feliz pela oportunidade de estar com vocês aqui. Quero colocar o nosso gabinete aqui na Assembleia à disposição de todos e desejar para cada uma das senhoras, para cada um dos senhores, uma vida muito abençoada, cheia de saúde, de alegria, de paz. Muito obrigado a todos e eu convido agora a ficarem em pé para ouvirem o hino do Paraná, após o que estará encerrada essa sessão solene. Muito obrigado.